Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Paulo Santos, professor de tecnologia há mais de 15 anos e doutorando em sistema de formação na USP. Pessoal, hoje vamos falar sobre uma habilidade essencial para quem trabalha com IA, com IA generativa, que é a criação de prompts eficazes. Isso é extremamente importante. Para isso, vou, pessoal, apresentar a vocês o método chamado CERTO. Método chamado CERTO, que é CERTO. Tá? Uma abordagem assim simples, mas poderosa, que pode transformar a maneira como que você interage com as ferramentas de IA. Vamos entender juntos como cada parte desse método pode nos ajudar a obter resultados assim precisos e bem úteis. Pessoal, o contexto, tá? O C de contexto. O contexto é fundamental porque define o ambiente em que a IA vai operar. Imagine que você está configurando o palco onde toda a ação vai acontecer, pessoal. O que você está tentando alcançar? Qual é o objetivo da sua interação com a IA? Pessoal, é muito diferente pedir para a IA criar um texto criativo para um conto infantil e pedir uma análise técnica sobre o impacto da inteligência artificial na educação. Por exemplo, pessoal, em ambos os casos, o contexto é que vai guiar a IA e gerar uma resposta mais adequada. Por exemplo, vamos citar um exemplo para facilitar essa ideia. Se estou desenvolvendo um conteúdo educacional sobre matemática para alunos do ensino médio, o contexto que eu forneço, pessoal, deve incluir detalhes com o nível de conhecimento dos alunos. E assim, pessoal, assim, o tópico, pessoal, específico que estou abordando é o estilo do ensino que pretendo utilizar. Eu poderia dizer algo como por exemplo, escreva um resumo explicativo da teoria dos conjuntos de maneira que alunos do ensino médio possam entender. Entenderam? Assim, um exemplo bem específico, tá? Pessoal, usando exemplos de cotidiano para ilustrar os conceitos. Aqui eu já estou estabelecendo o contexto claramente e como que vai direcionar. Isso vai direcionar a IA a criar um conteúdo que realmente atenda as minhas necessidades. Pessoal, agora vamos para a letra E, que significa exigência, tá? Exigência. Essa parte é crucial porque é o momento em que você pode ser extremamente específico sobre o que quer da IA, tá? Então pense nisso como se estivesse dando instruções detalhadas para alguém realizar uma tarefa para você, tá? Então, quanto mais detalhes, melhor. Você tem que pensar como um assistente, tá? Quanto mais claro e específico você for, mais precisa vai ser a resposta. Por exemplo, se você deseja que a IA criar um artigo sobre o impacto da IA na educação, pessoal, em vez de simplesmente pedir escreva um artigo sobre IA na educação, simplesmente isso. Pessoal, você pode detalhar mais, escreva um artigo, por exemplo, escreva um artigo com 1000 palavras sobre o impacto da inteligência artificial na educação, abordando tanto os benefícios quanto os desafios, incluindo 3 estudos e casos reais. Olha só como foi muito mais específico. Pessoal, o artigo deve ser dirigido a um público acadêmico e deve ter um tom formal, por exemplo, mais específico. Pessoal, aqui você está especificando não apenas o tema, mas também o comprimento, tá? O comprimento, o tom, o público-alvo e até a estrutura que você deseja. Isso reduz significativamente, pessoal, a margem de interpretações erradas e aumenta a precisão de saída da inteligência artificial generativa, pessoal. Então, o próximo elemento é o R, tá? R, que se refere à referência. Referência, tá? A referência são como guias que você fornece a IA para moldar a saída de maneira que você deseja. Se você tem um estilo específico em mente, por exemplo, ou se deseja que a siga um determinado formato, as referências são essenciais. Elas servem como modelos que a IA pode usar para alinhar as respostas que você espera, tá? Então, isso é importante. Por exemplo, tá? Se você quer que a IA escreva um e-mail formal para um cliente importante, você pode fornecer uma referência como, você pode fornecer uma referência para a inteligência artificial generativa. Por exemplo, escreva um e-mail formal similar ao exemplo abaixo, tá? Onde o tom
é cortês, direto, respeitoso. E aí você inclui um exemplo de e-mail que tem o tom e o estilo que você deseja. Essa referência ajuda aí a entender o tipo de linguagem e a estrutura e o nível de formalidade que você está buscando. Pessoal, assim a resposta gerada pela IA estará mais alinhada com as suas expectativas, tá? Pessoal, vamos agora para a próxima letra da palavra certo. Agora a letra T, tá? O que significa T? Significa tarefa, tá? Pessoal, aqui a ideia é dividir a solicitação em partes menores. Se necessário, isso é especialmente útil quando você tem um pedido complexo, tá? Então, a dividir a tarefa, tá? A tarefa em segmentos menores, você facilita o entendimento da IA e, consequentemente, né, a qualidade, é claro, da resposta da IA. Por exemplo, tá? Vamos citar um exemplo para facilitar a ideia. Pessoal, se você precisa, por exemplo, que a IA crie um plano de marketing completo, tá? Ao invés de pedir tudo de uma vez, você pode quebrar tarefas em etapas. Primeiro, por exemplo, que uma análise SWOT, tá? Análise SWOT, que detalha, tá? Que detalha essa empresa. Então, primeiro você vai criar essa análise SWOT. Em seguida, desenvolva um plano de comunicação para as redes sociais. Por último, elabore um cronograma de lançamento para o novo produto. Então, cada uma dessas etapas é uma tarefa menor e mais manejável, tá? O que permite que a IA se concentre, né, em cada parte separadamente e entregue um resultado assim muito mais coerente e muito mais, né, complexo e completo, tá? Por fim, pessoal, nós temos a letra O. O que são observações? A letra O são observações. Pessoal, após receber as respostas de A, é importante fazer uma revisão cuidadosa. Muitas vezes a primeira tentativa não será perfeita. É aqui que entra a necessidade de ajustes. Revisar o que foi gerado, pedir mais detalhes, ou mesmo reformular o prompt inicial faz parte do processo, tá? Por exemplo, para entender, você pode receber um texto que está, por exemplo, 80% alinhado com o que você quer, mas talvez precise de mais exemplos ou uma explicação mais detalhada em algum ponto. Nesse caso, você pode adicionar observações ao prompt inicial, por exemplo, adicione 2 exemplos práticos na seção sobre benefícios ou refina a conclusão para enfatizar a importância da implementação ética da IA. Pessoal, essas observações ajudam a ajustar a saída e a torná-la ainda mais próxima, né, do que você deseja. Isso é importante. Então, pessoal, com o método certo, C-E-R-T-O, tá? Contexto, exigência, referência, tarefa e observações, você está equipado com uma abordagem estruturada e eficaz para a criação de prompts que geram exatamente o que você precisa. Essa técnica não só otimiza o tempo que você gasta ajustando as respostas da IA, mas também melhora significativamente, pessoal, a qualidade do que é gerado. Agora que entendemos os detalhes de cada elemento desse método, vamos passar para alguns exemplos práticos. Tá, pessoal? Onde aplicaremos essas etapas da criação de prompts para diferentes tipos de tarefas, tá? Vamos analisar essa parte desse método, chamando certo, na próxima aula, no modo prático, tá? Nós vamos lá para o computador para analisar esse método, o método certo. Pessoal, espero que tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, bons estudos.